Quando Paulo escreveu isso, certamente o Espírito Santo de Deus havia colocado em seu coração um texto bíblico que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 14. Quem quiser examinar na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 14. O problema é que também esse texto foi alterado na maioria das Bíblias. Ele só não está alterado na Almeida Revista e Corrigida, edição de 1969. Se você tem uma Almeida Revista e Corrigida de 1969, você é um bem-aventurado. Jamais se desfaça dessa Bíblia, nem? Jamais. É a única Bíblia que manteve Deuteronômio 32:14 intocado, ou seja, exatamente como ele era nos manuscritos originais. Porque até a Almeida Corrigida Fiel mudou esse texto. Eu vou mostrar para vocês aqui. Como que está o texto na Almeida Revista e Corrigida, edição de 1969? Porque depois, na edição de 95, eles já mudaram esse texto. Então eu vou ler o texto original, amém? Diz assim: é uma profecia sobre o Senhor Jesus. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Rins do trigo. A maioria das versões não é mais literal nesse ponto. Ou seja, os rins sumiram, né? Os rins sumiram. Por exemplo, na própria Almeida Revista e Corrigida, edição de 1995, nós temos escrito o seguinte: manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes. Até aí tudo bem. Agora que vem a alteração: com a gordura da flor do trigo, e bebestes o sangue das uvas, o vinho puro. Então, o rim virou flor. Por quê? Porque no entendimento deles era isso que, substituindo por flor, deveria ser isso que o autor queria dizer. Mas nós não temos direito de fazer isso com o texto, irmãos. Nós não temos direito de fazer isso com o texto. Há um propósito para que o texto original diga rins do trigo. Poxa, pastor, mas trigo não tem rim. É verdade, mas Jesus também não está na padaria e ele disse: eu sou o pão da vida, né? Claro, se o padeiro for convertido, Jesus está na padaria. Estão entendendo, irmãos? Então, nós não podemos alterar o texto, porque ainda que não compreendamos certos detalhes, há um propósito divino em cada palavra do texto sagrado, irmãos. E o texto original diz rins do trigo, mas a própria Almeida Revista e Corrigida alterou o texto, que em 69 trazia rins do trigo e colocou flor do trigo. E a Almeida Corrigida Fiel também entrou nessa de alterar para dar um melhor entendimento. É lamentável. Então eu não posso dizer que a Almeida Corrigida Fiel é 100% fiel. Podemos dizer que ela é 99,999% fiel. Porque pelo menos uma alteraçãozinha a gente encontrou aqui. E quem me chamou a atenção para isso foi um amigo recente que minha esposa e eu fizemos, pastor Marcelo Bertacchi, de São Paulo. E eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, Bertacchi ou Bertacchi, mas foi ele que me chamou a atenção para isso através de um e-mail. Ele assistiu às aulas, né, os dois vídeos, e ele fez esse comentário, e por isso eu trago ele aqui nessa aula. Então eu queria até agradecer ao pastor Marcelo e seu filho Marcelo também, que me chamaram a atenção para este assunto. Na Almeida Corrigida Fiel, olha como é que está escrito: manteiga de vacas e leite de ovelhas,
com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes. Até aí tudo bem. Aí vem a alteração. Com o mais escolhido do trigo, e bebestes o sangue das uvas, o vinho puro. Quando você tira os rins do texto, o texto ele perde o seu propósito, queridos. O seu propósito. O trigo lembra Cristo, amém? Para que servem os rins no corpo humano? Para quê? Para purificar o sangue, amém? Então, esse texto é um texto profético, e possivelmente Paulo escrevendo, Pedro, acho que eu disse Paulo no início, estou corrigindo agora. Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13, tinha em mente este versículo, quando ele fala dos lombos. Possivelmente ele estava também se referindo aos rins. Também a ideia de cingirmos para que, como eu expliquei na aula passada, pudéssemos correr, porque naquela época se usava vestimentas compridas, semelhantes a saias, e para que se pudesse correr, se pudesse agir, era preciso suspender e amarrar, né, nos lombos, com cinto. Então